Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, se o Senhor não estiver conosco, e se o teu Espírito não direcionar as minhas palavras e também não abrir o entendimento de todos que estão aqui para ouvir, nós não veremos nada aqui nesta noite, senão uma série de palavras sendo lançadas ao vento. Mas como nós sabemos que o mesmo Espírito que nos leva a transmitir a palavra é aquele que torna compreensível a mensagem para a igreja, então nós temos certeza de que o Senhor vai operar aqui nesta noite. Temos convicção de que o Senhor vai falar aos nossos corações, os nossos corações aqui vão transbordar de alegria, Senhor, na Tua presença. E nós vamos sair daqui nesta noite, Senhor, neste dia, nesta ocasião, nesta oportunidade, uma vez mais, Senhor, nos regozijando com tudo aquilo que nós ouvimos da Tua parte. Assim, meu Pai querido, prepare esse ambiente para que se torne um ambiente espiritual, de modo que nós possamos desfrutar dessa espiritualidade que é provida mediante a ação do Teu Santo Espírito. Pai amado, nós te pedimos tudo isso no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. A igreja de Corinto era uma igreja dividida. Os crentes que estavam ali começaram a tomar partido. Então esta igreja, ela passa para a história e ela é registrada na palavra de Deus, no primeiro capítulo aqui, como uma igreja que, embora tivesse o privilégio de usufruir e de deter ali todos os dons, o que é uma coisa espetacular, mas uma igreja que era frágil, porque estava socialmente, vamos colocar assim, dividida. Uma igreja que começou a se escalonar em castas, e os membros ali começaram a tomar partido, ora de um, ora de outro, segundo as suas convicções e segundo aquilo que lhe agradava. Alguns que não preferiram nem o Paulo, nem o Apolo, resolveram ser de Pedro. Talvez resolveram ser de Pedro aqueles que eram mais incisivos, aqueles que eram mais firmes, aqueles que não choravam com tanta facilidade, que tinham um coração assim mais robusto, que eram mais resistentes, que não eram dotados talvez de uma sensibilidade como os demais. Esses disseram: não, nós somos de Pedro, porque Pedro é assim, impetuoso, intempestivo. E uma outra turba que disse assim: não, nós não somos de ninguém. Começaram a cantar aquela música do falecido irmão Lázaro, de saudosa memória, né? Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Então esse grupo não queria nada com ninguém, né? Esse grupo, eles só aceitariam, só acatariam qualquer decisão se viesse do próprio Jesus. Olha que audácia. Diziam: não, nós não temos nada com Apolo, nós não temos nada com Paulo, nem com Pedro, nem com ninguém. O nosso negócio é só com Jesus. Complicado isso. Então Paulo escreve essa carta, e a propositura aqui de Paulo é muito simples, irmãos, é muito clara. Quem está me ouvindo aí, só para eu saber, diga amém. Paulo está propondo fazer com que esta igreja, na medida do possível, compreenda a revelação da sabedoria de Deus em Cristo através da cruz do Calvário. Mas isso não se sabe pela carne. Isso não se aprende nos dicionários. Isso não se aprende na escola teológica. Pode ser até que você aprenda, mas estritamente falando, você vai aprender no aspecto acadêmico. E o que Paulo está propondo aqui é que essas pessoas conheçam
no sentido mais pleno da palavra, de experimentar e de serem abraçados por todos os benefícios oriundos da cruz e do sacrifício feito lá, por eles e por nós que estamos aqui hoje. Paulo diz: se vocês não entendem, se vocês não compreendem, se vocês não conseguem abarcar a dimensão daquilo que foi feito por vocês na cruz do Calvário, vocês ficam no meio do caminho. Então Paulo, ele é muito incisivo em lembrar que ninguém pode saber pela sabedoria humana, pelo conhecimento humano, nem grego, nem judeu, ninguém pode naturalmente entender o que foi feito na cruz. Quem olha para a cruz com os olhos naturais, enxerga ali tão somente um ato tolo, de desvario. De um homem que está morrendo, não se sabe para quê, nem porquê, nem qual a razão dele fazer aquilo. E aí você escuta esses disparates, como essas pessoas que dizem assim: se Jesus viesse hoje, você já deve ter ouvido alguém falar essa coisa, né? Se Jesus viesse hoje, provavelmente as pessoas iriam crucificá-lo novamente e tal, tudo mais. Toda essa conversa que é a conversa do homem natural, que não entende, que não compreende, que não alcança a dimensão daquilo que foi feito. Porque para os judeus, é sabido por todos nós, que quem era pendurado na cruz era tido como um maldito, como um amaldiçoado. Então você pregar para um judeu que a cruz era a salvação, para alguém que acreditava que a cruz era uma maldição, você tentar colocar na cabeça de alguém que enxerga a maldição onde na verdade está a bênção, a proposta de Deus é esta. A cruz ela é tão revolucionária, a proposta de Deus, a sabedoria de Deus, ela é tão gigantesca, que antes se olhava para a cruz como um instrumento de tortura, de assassinato. Depois que Jesus passa por ela e ela fica vazia, quem olha para a cruz não vê mais apenas um instrumento de tortura, mas vê uma cruz vazia e vê ali um símbolo de esperança. Como depois você olha para o sepulcro e você vê o sepulcro vazio, e você vê ali também um lampejo do quê? De esperança. Porque se Cristo ressuscitou, aleluia, a nossa esperança não é vã, meus irmãos. Agora, se Ele não estivesse ressurreto, se Ele não estivesse hoje vivo, assentado à destra do Pai, se Ele não estivesse hoje no céu, aleluia, se a ressurreição fosse um engodo, uma mentira, uma história inventada, uma balela, não faria sentido nós estarmos aqui, não faria sentido nós carregarmos uma Bíblia, não faria sentido nós pregarmos a palavra de Deus, não faria sentido nós nos guardarmos, nos santificarmos, nos separarmos, nos consagrarmos. Se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer, logo a nossa esperança é vã. Mas como nós sabemos que o sepulcro está vazio, mas o trono não está, porque Ele está sentado à destra do Pai e breve virá buscar a sua igreja, nós podemos nos encher de esperança nessa noite. Aleluia. Queridos irmãos, portanto, para o judeu a cruz é um escândalo, vergonha, opróbrio. O lenho se torna ofensivo. O que aconteceu ali na cruz para um judeu é pedra de tropeço. Porque eles não conseguem entender esta pregação. Eles não conseguem compreender como pode, como é possível que Deus tenha se feito a imagem e semelhança de homem encarnado e agora Ele esteja morrendo numa cruz. Eles não conseguem entender como esse Deus, segundo a ótica do messianato judaico e o que era ensinado pelos rabinos, esse Messias deveria vir para pisar, pisotear, para esmagar os seus opressores. Mas quem está sendo esmagado é Ele. Quem está sendo pisado é Ele.
E quando um judeu escuta esta pregação, então todo bom judeu sabia o que a lei declarava, que quem estava morrendo no madeiro, ele estava amaldiçoado. É o que diz lá em Deuteronômio 21, 23. Então essa mensagem, ela se tornou um conflito. E eles diziam: como pode o Messias estar sendo crucificado? Como pode ser ele o Messias se ele está sendo amaldiçoado? Como pode ser ele um libertador se ele mesmo não consegue se libertar? Como pode ser ele o Salvador se ele não consegue se salvar? E é por isso, meus amados irmãos, que a palavra da cruz se torna loucura para os judeus. E não apenas para os judeus, mas se torna loucura para o pensamento dos gregos, que era o pensamento que dominava naquele tempo. Porque também para a filosofia grega da época, era inconcebível a ideia de que um Deus infinito, extremamente e absolutamente poderoso, se submetesse a uma condição inferior da que ele possuía. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, diga amém. Seria compreensível, desejável e aceitável que um ser humano ascendesse à condição de uma semidivindade, e ele crescesse, e ele alavancasse a sua condição, deixando de ser uma coisa ruim para se tornar uma coisa melhor. Agora, Deus deixar de ser Deus para se tornar e assumir a forma humana, isso para um grego, para o pensamento grego, que era a filosofia dominante daquela época, isso era absurdo. Como pode o finito conter o infinito? Como pode o limitado conter o ilimitado? Como pode a fraqueza conter aquilo que não tem fraqueza alguma? Por isso essa pregação de que Deus havia se submetido à forma humana, um Deus santo, um Deus puro, essa pregação se tornava uma loucura também para os gregos, porque eles pensavam da seguinte maneira: como poderia este Deus se confinar à matéria que é má, que só produz coisas más? Nós temos um pouco desse pensamento até hoje, até os dias de hoje. Escute-me, por favor. Nós temos esse pensamento enraizado, porque nós lutamos contra a carne, não é? Nós lutamos contra a nossa carnalidade. Nós dizemos que nós temos 3 inimigos: Satanás, o mundo e a nossa carne. Então veja que este pensamento não é algo muito distante, inconcebível para nós, porque nós temos essa ideia da carne ser uma coisa má. E esta é a ideia que habitava na mente dos gregos de uma forma geral. Como poderia ser que um Deus puro, que era espírito, se confinasse a uma forma humana, assumisse essa forma humana, a carne humana, sendo que a matéria é extremamente má? Então, meus amados, a todos esses que eram pregado o Evangelho, a sua compreensão era de que Jesus experimentou a cruz, passou pela cruz e foi derrotado na cruz, porque ele era fraco e não teve poder para vencê-la. E essa é a concepção, essa é a visão do homem natural. É por isso que muitas pessoas olham para Jesus e dizem assim: por que eu preciso de Jesus? Por que eu tenho que receber Jesus como meu Salvador? Por que eu tenho que confessar a Cristo como meu Senhor? Qual a necessidade que eu tenho de fazer isso? Porque não conseguem ver na figura do Senhor Jesus outra coisa senão meramente um homem. Mas para nós que temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós sabemos exatamente do que se trata. Nós sabemos exatamente do seu grande poder e do seu grande amor por nós, que foi capaz de fazer com que ele se esvaziasse,
foi capaz de fazer com que ele deixasse a sua condição gloriosa como segunda pessoa da Trindade, como filho, e assumisse a forma de homem, porque Jesus sabia que o pecado do homem era impagável, porque Jesus sabia, porque o Filho sabia que a exigência de Deus para perdoar este pecado, o preço da dívida para com Deus era tão alto, meus amados irmãos, mas tão alto, que absolutamente ninguém poderia fazer o sacrifício necessário para apaziguar a ira de Deus. Jesus olhou e viu uma humanidade completamente caída, não havia um justo sequer, todos haviam pecado e estavam destituídos da glória de Deus, e todos estávamos condenados em meio às trevas, até aquele dia fatídico em que o Verbo encarnou e veio a esse mundo, e no meio das trevas se viu um raio de luz do sol da justiça que brilhou sobre toda a humanidade. E nós que estávamos em trevas absurdas, nós que estávamos completamente cegos pelo Deus deste século, e Deus com D minúsculo aqui, que impedia que a glória, que a luz deste evangelho maravilhoso, que esta pregação sobre a graça de Deus para nos salvar, ele impedia que isso chegasse até as pessoas. Por isso, meus amados irmãos, é que a palavra da cruz é loucura, parece escândalo, porque nós estamos acostumados a ter que pagar alguma coisa para receber um benefício em troca. A gente tem dificuldade de lidar com aquilo que é gratuito. Escute o que eu vou dizer para você. Eu li esta semana que uma entidade, ela resolveu fazer um trabalho para levantar recursos, para levantar fundos para a sua ONG. E todas as pessoas ali foram chamadas a contribuir. Mas as pessoas não contribuíam, a porcentagem ficou muito pequena. Tinha ali 25%, 27% de pessoas contribuindo, de todos aqueles que faziam parte daquela ONG. Então alguém teve uma ideia e disse assim: bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que para cada pessoa que contribuir, nós vamos dar um brinde para esta pessoa. E rapidamente, a contribuição que era lá de 20%, 25%, saltou e foi lá para 70%. Sabe por quê? Porque a gente não consegue fazer as coisas sem ter essa ideia, esse pensamento de que a gente tem que pagar e tem que vir alguma coisa em troca. A gente tem essa mentalidade que a gente dá para receber, e que a gente recebe mediante aquilo que a gente deu. E é por isso que tem muitas pessoas que acham que para ir para o céu precisam fazer determinadas coisas, precisam tomar determinadas atitudes, e passam a confiar que se forem muito boas, que se forem bondosas, de que se forem seres humanos excepcionais, de que se forem pessoas ajudadoras, que estas coisas de alguma maneira vão contribuir para a sua chegada no céu, porque as pessoas têm dificuldade de aceitar que Deus vai nos salvar mediante a sua graça. E que você não pode fazer nada pela sua salvação, porque aquilo que precisava ser feito para a sua e para a minha salvação era pagar o preço para Deus. E nós não podemos fazer, não poderíamos fazer, jamais conseguiríamos fazer. E aí é que está a maravilha da obra da cruz. Então Jesus, sabendo desse déficit, dessa inadimplência da humanidade para com Deus, e sendo Deus justo, santo, Jesus encarnou, se fez carne e se entregou voluntariamente naquela cruz para pagar esse preço por mim e por você, por nós. Meus queridos,
E tudo que nós precisamos fazer agora para obter esta salvação é muito simples. Nós precisamos confessá-lo como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos de arrependimento genuíno, autêntico, verdadeiro. Nós precisamos confiar na obra que foi feita, que foi realizada, que foi feita lá na cruz do Calvário. E com base nisso nós somos justificados, nós somos perdoados por Deus. Os nossos pecados, eles são removidos da nossa vida. Aleluia. E o Senhor diz: e eu não me lembrarei mais dos vossos pecados. Aleluia. E eu não me lembrarei mais do seu apelido que você tinha lá no mundo. Aleluia. E eu não me lembrarei mais das coisas que você fazia quando você estava nas trevas. E você não será mais aquela pessoa. Ele diz assim: eu escreverei o teu nome no livro da vida. E Apocalipse diz que naquele dia nós vamos receber uma pedrinha branca que tem o nosso verdadeiro nome escrito lá. E ninguém sabe esse nome, somente aquele que nos salvou. Porque é esse nome que será escrito no livro da vida. Aleluia. Para o Estado você é apenas um número que está aí na sua identidade. Mas para Deus você é muito mais do que isso. Há uma dualidade muito grande. Porque veja, ao mesmo tempo que o nosso pecado é tão terrível, que o nosso pecado é tão odioso, tão horrendo, tão impagável, que a dívida é tão grande, que é necessário que o Filho de Deus morra. Por que outra pessoa não poderia morrer? Por que não poderia oferecer o sacrifício de um touro, de um boi, de uma ovelha, de um carneiro? Porque não dá para pagar. Porque a dívida é muito grande. A dívida do nosso pecado é tão grande que precisou o Filho de Deus assumir a forma de homem e ele se entregar. Então veja, escute-me atentamente. Veja que analisando por esse aspecto, você chega a uma conclusão e você vai dizer assim: meu Deus, eu não valia nada mesmo. Olha a minha condição, meu pecado era tão terrível, meu pecado era tão grande, o meu pecado, a minha condição era tão deplorável, que não tinha nada que pudesse ser feito a não ser que o próprio Filho de Deus morresse por mim. Ah, então a gente devia bastante, irmão. A nossa dívida era muito grande. Foi por isso que quando Jesus entrou na casa de Simão o fariseu, e aquela mulher começou a lavar os pés de Jesus, começou a enxugar os pés de Jesus, e Simão olhou e disse assim: se esse aí fosse profeta, ele saberia bem quem é esta mulher. E aí o Senhor Jesus olhou para ele: Simão, deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem tinha uma dívida de tantos, de 50 dinheiros, o outro devia 500, e aí ambos foram perdoados. Simão, eu te pergunto, qual dos dois devedores ficou mais agradecido? Aquele que lhe perdoou. E Simão disse: Senhor, obviamente aquele que devia mais. E aí o Senhor diz: vê essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela não cessa de enxugar os meus pés e de chorar, mas você não me deu nenhum beijo, não me recebeu na porta da sua casa com ósculo, não lavou meus pés. Sabe por quê, Simão? Porque aquele que devia muito, e muito foi perdoado, e sabe o quanto devia, esse tem mais gratidão. É por isso que tem gente que vem para a igreja e não consegue dar um glória a Deus, porque não sabe o tamanho da dívida. Mas quem sabe quanto devia e o quanto foi perdoado, levanta a mão e diz: obrigado, Senhor, porque eu não podia pagar. Mas se, por um lado, o nosso pecado é tão horrendo, é tão odioso, é tão terrível, é tão grande que precisa o Filho de Deus para pagar essa dívida, então isso nos leva a pensar como nós somos deploráveis. Por outro lado, você vê um Deus que olha para nós, e mesmo sendo assim, Ele nos ama primeiro, e Ele nos ama tanto, que
que Ele entrega o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então tem uma coisa aqui, uma dicotomia muito interessante. Ao mesmo tempo nós não valíamos de nada, ao mesmo tempo a nossa dívida era tão terrível, mas ao mesmo tempo nós somos tão amados por Ele que Ele entrega o seu Filho para morrer por nós. Ao mesmo tempo você olha para a cruz e você vê Deus mandando uma mensagem para a humanidade dizendo: vocês estão vendo o meu filho morrendo aí na cruz? É isso que merece, é isso que eu penso, é isso que vocês mereciam, é isso que merece todo pecador. Mas olha aí, o meu filho está morrendo no lugar de vocês, mas eu estou entregando ele na cruz para vocês verem o que eu penso sobre o pecado e sobre o pecador. Mas por outro lado, você olha para a cruz e Deus diz assim para você: olha aí para a cruz, você está vendo? Isso é o tanto que eu te amo.